Olá pessoal, meu nome é Renan, sejam todos muito bem-vindos a esse vídeo. O ano de 2024 está acabando, mas ainda dá tempo da gente conferir os 6 melhores finais que aconteceram esse ano. Partidas muito legais que aconteceram e que resultaram em finais belíssimos. Eu quero convidar você para assistir esse vídeo no finalzinho desse ano, marca o retorno do nosso canal, o ano 2024, depois de um tempo distante, não só do xadrez, mas até do YouTube de forma geral, apesar de ter postado alguns vídeos aqui e ali, mas não tinha muita consistência. Dessa vez eu decidi voltar com o canal, é algo que eu estava sentindo muita falta. Eu gosto muito dessa coisa de passar um pouquinho do que eu sei, e não só isso, eu mesmo preciso aprender muita coisa de novo, preciso tirar o ferrugem do xadrez, então decidi voltar a estudar mais um pouco, a vida já deu uma tranquilizada, então eu decidi voltar a estudar um pouco mais de xadrez e era natural voltar com o canal. Então eu espero você para que em 2025 a gente possa estudar juntos, aprender juntos, evoluir juntos. Esse é o objetivo desse canal, sempre foi focar na evolução das pessoas, no aprendizado das pessoas. No que eu puder contribuir, pode contar comigo. Então, sem mais delongas, eu desejo para você um ótimo 2025 desde já, com muita saúde, com muita paz, que Deus os abençoe e, se Deus quiser, com muito aprendizado aqui no nosso canal. Forte abraço e vamos para o top 6 finais de 2024. Até mais. O primeiro final que nós vamos analisar mostra a invasão do monarca. A partida foi jogada por Shakir Mamediarov, um jogador bastante conhecido no cenário mundial, participando de diversos torneios de candidatos, inclusive, contra David Schengelia. Essa partida foi jogada na Liga Alemã, na temporada 2023-2024, no round número 7, e essa partida foi jogada em fevereiro desse ano, 2024. Aqui nessa posição, as brancas precisam encontrar uma maneira de conduzir o ataque contra as peças negras. E um lance bastante natural é ativar o rei nessa posição, através de rei A4. Em geral, o rei ele é uma peça muito forte no final do jogo, e ele deve ser ativado a fim de extrair o melhor dele. Esse lance, rei A4, vem para sobrecarregar a defesa das negras. Veja, por exemplo, esse bispo aqui em B7 guardando a casa 8, evitando a promoção do peão. A ideia do rei, por exemplo, é vir parar aqui na casa B8, atacando e ganhando esse bispo e, claro, promovendo depois. As negras precisam fazer alguma coisa, mas a posição delas é muito difícil. Na partida seguiu o rei D5, ainda também tentando centralizar o rei e tentando trazer ele para o jogo, tentando fazer alguma coisa, mas é muito difícil salvar. Vamos ver outros lances? Olha só, H5, por exemplo, um lance de espera, ele não salva o jogo. A ideia é que, em vez de seguir adiante, o rei pode voltar e esperar para ver o que é que as negras vão fazer, porque agora a ruptura das negras, né, pode acontecer. As brancas, por exemplo, não podem jogar G4 agora. Então, o que é que acontece? Se as negras seguirem com H4, tentando criar um peão passado, as brancas simplesmente jogam G4 e depois de peão tomou peão, apesar das negras terem conseguido criar o seu peão passado da coluna H, elas vão acabar perdendo depois de rei D5, tentando centralizar o rei, manter a defesa ainda dos dois peões centrais, mas depois de bispo G8, isso é um cheque, rei D6, G5, não tem como parar os peões brancos. Por exemplo, depois de H3, as brancas têm o controle da casa H2, jogando o bispo G1, e aí depois de E3, rei C2, a gente viu porque o rei recuou, ele agora pode tomar conta do peão E. Se rei C7, indo atrás do peão branco, rei D3, rei B6, rei tomou peão, bispo E6, e a gente tá vendo que não tem como parar o avanço dos peões brancos, primeiro com o F5 e depois com o G6.
Voltando então nessa posição aqui, com o rei A4, se as negras tentarem algo como bispo F8 também, tentando ficar de olho ainda nesse peão e nesse, as brancas podem seguir o plano com o rei A5, e aí depois de bispo E7, sempre fazendo lances de espera com o bispo, rei B6 ataca o bispo que está defendendo a casa 8, e depois de bispo A8, rei C7, entrando na posição das negras. Claro que é muito ruim se as negras deixarem o rei ir para B8, porque elas ganhariam o bispo e depois poderiam promover o peão. Então elas precisam jogar bispo D6, é um cheque, o rei vem temporariamente para D8, bispo E7 cheque, rei C8, e então depois de bispo D6, ainda não deixando o rei ir lá atacar o bispo negro, temos G4, peão toma em G4, H toma em G4. É muito importante que as brancas joguem esse lance aqui, fazendo com que esse peão seja enfraquecido ao atacar o peão que está defendendo ele aqui. Então a ideia é que depois de peão toma, em algum momento esse peão aqui vai cair. Então a gente já viu que outros lances não vão fazer muito pelas brancas. E o que é que acontece então? Depois de rei D5, centralizando, tentando manter ainda a defesa dos peões, o bispo pode tomar o peão em F5, bispo F6, e aí depois de bispo C8, é interessante, para tentar tirar a defesa das negras, o bispo tem que vir para a casa 8, pobre bispo, né? Ele sempre está destinado a ficar entre uma dessas duas casas, sem atividade nenhuma. F5, tentando ganhar mais espaço, bispo D4, a troca agora seria terrível para as brancas, porque criaria peões passados para as negras muito perigosa. Então bispo E6 cheque primeiro, depois de rei E5, bispo F4 cheque. Não é o único lance que vence, tá? Se as brancas quiserem tomar o peão lá em cima, também vence tranquilamente, por causa desses peões passados aqui. A gente precisa ressaltar que bispo tomar em D4 perde, né? Como a gente já viu, na verdade não perde, mas empata, porque vai se dar início a uma corrida de peões passados, depois de peão em D4, e aí quando o rei volta, o rei está distante da luta, né? Ele precisa voltar para a luta, então C5 com cheque, o rei pode tomar o peão em C5, D3, e não tem jeito. Depois de bispo C4, rei toma o peão em F5, rei D4, bispo C6, bispo B5, bispo A8, e aí esse final aqui tem altas tendências de ser empate. Por isso que aqui tem que seguir bispo F4 com cheque, o rei tem que sair para alguma casa, então F6 está disponível ainda, G4 solidificando a estrutura dos peões, C4 os negros vão tentar arrumar algum contra-jogo, mas aí o bispo pode tomar o peão lá em cima. Depois de C3, rei B3, ficando de olho no avanço do peão, E3, bispo F4, E2, tenha calma, né? As brancas têm que ter calma. Parece muito assustador esses dois peões quase promovendo, mas as brancas ainda estão vencendo. E elas precisam jogar precisamente. Elas começam, esse lance aqui é muito importante para que o peão avance, né? Então elas começam jogando G5, o rei tem que recuar para E7, bispo G3, ficando de olho, impedindo a promoção do peão E. E aí então as negras aqui, o Schengelia jogou bispo E3, a ideia é ficar de olho nesse peão e ameaçar seguir adiante em algum momento aqui nessa casa de promoção. Não é basicamente uma troca de peões, né? Uma vez que o rei branco pode tomar aqui, e aí o bispo pode tomar o peão ali. Mas não dá tempo, né? O legal é que não dá tempo. Vamos só voltar aqui um pouquinho. Se seguir algo do tipo bispo toma o peão em A7 lá em cima, ele estava de olho, né, no peão, o rei pode tomar esse peão passado aqui, e depois de bispo B8, por exemplo, chamando para troca. Óbvio que esse bispo não pode tomar lá em cima, porque o peão promove, então se bispo H4, se mantém na diagonal para evitar a promoção do peão, C5, rei D3, o peão vai cair em algum momento, né? Bispo F3, G6, isso é um cheque a descoberto, depois de rei F8,
F6 e não tem como parar essa galera aqui. O rei tá encrencado. Então por isso que depois de bispo G3, na partida seguinte o bispo E3, com aquelas mesmas ideias que a gente viu, né? Mas não tem jeito, é muito lento isso daí. G6, os peões são muito fortes, as brancas, né, comparação aí de peças, as negras só têm esse bispo ativo, enquanto que as brancas têm os dois bispos ativos. E, de novo, esse pobre bispo não tem para onde fugir. Rei F6, tentando impedir o avanço por um momento, mas não tem jeito. Depois que o rei toma o peão em C3, o bispo pode tomar o peão lá em cima, não tem jeito, rei D2, e aí vai seguir uma ideia muito parecida com aquela, né? Primeiro de tudo, esse peão aqui já era, então rei, bispo D4, tentando centralizar o bispo o máximo possível para manter a atividade dele, mas depois de rei toma o peão, C5, abrindo para mais um bispo, conectando aí peão em bispo também, bispo H4, cheque, rei G7, bispo G5. A ideia agora é que os peões das brancas, né, depois de bispo E4, H4, vão encurralar o rei negro, porque eles são muito mais rápidos em conjunto. O jogo terminou com C4, H5, avançando, C3, de novo. As brancas não precisam se desesperar, podem jogar H6, cheque, e depois de rei H8, bispo E3, agora sim, é muito boa para as brancas essa troca. Além disso, estão ameaçando o mate aqui, né? Então depois de bispo F6, ainda se mantendo na defensiva, G7 cheque, elas precisam entregar esse bispo aqui, depois de peão toma, G7, rei toma G7, bispo D4 com cheque, o rei vai para H6 e depois o bispo pode tomar esse peão aqui e já era, né? Esse é um final totalmente ganho para as brancas. Depois de rei G5, por exemplo, F6 e não tem muito o que fazer. Mas nessa posição aqui, as negras abandonaram. O próximo final que nós vamos analisar foi protagonizado por Fabiano Caruana contra Anish Giri na 11ª Sinquefield Cup, que aconteceu na cidade de St. Louis, no ano de 2024. As negras acabaram de jogar bispo E7 e nesse bloco nós vamos ver o poder de um peão passado. Nos finais, os peões passados, perigosos, muitas vezes eles são recursos muito poderosos no final do jogo. A gente vai ver que com B4 as brancas conseguem criar um peão passado que vai dar a elas a vitória. A gente vai ver que se jogasse rei C2, rei F7, B4, peão toma, C5, vai chegar na mesma posição do jogo, portanto B4 cria esse peão, peão toma em B4, as negras precisam tomar, e aí depois disso C5. O peão apoiado pelo cavalo vai chegar até a casa C6 e ali ficar para simplesmente levar as brancas para a vitória. As negras precisam ativar o rei imediatamente, trazer o rei para a batalha, então rei F7, rei C2, do mesmo jeito as brancas precisam trazer o rei, rei E8, C6. As brancas têm tudo sob controle e esse lance é primordial para impedir que o rei negro chegue na ala da dama. Bispo F8, temos rei B3, bispo E7, as negras não têm muito o que fazer, rei C4, H5, tentando restringir um pouquinho o espaço das brancas, rei D3, bispo F8, rei D4. O rei branco agora, ele vai penetrar na posição das negras, seja por C5 ou por E5. Depende do que as negras vão fazer. O contrajogo das negras com esse peão aqui em B4 é muito lento para conseguir alguma coisa. No jogo, o Anish Giri seguiu com o bispo G7, que faz com que o rei tenha que entrar através de C5. Se seguisse algo do tipo bispo E7, o rei deveria agora não mais entrar por C5, mas por E5. E aí, mesmo que as negras avancem o peão com B3, o rei pode tomar em E6. E agora, depois de bispo D8, a gente começa a perceber por que esse lance é tão lento para as negras.
Depois de cavalo D6 cheque, o rei precisa sair para F8, cavalo C4, o cavalo tem o peão de B sob controle, depois de rei E8, por exemplo, rei D6, e aí não tem jeito, as brancas estão vencendo, não tem como parar esse lance aqui. Por isso, depois de rei D4, na partida seguiu bispo G7, isso é o cheque, e agora o rei precisa entrar através de C5. Bispo F8, cheque, o rei chega na posição desejada, na casa B6, e as negras tentam permanecer com alguma iniciativa, se é que elas conseguem fazer alguma coisa, jogando B3, avançando o peão. Como a gente viu, é muito lento, só a título de curiosidade, se elas jogam um lance como H4 nessa posição, uma vez que não tem muito o que fazer, fora esse lance, né? Vai ficar fazendo o quê? Vai jogar bispo E7, por exemplo, um lance desse para não tem nada a ver. Então, H4 nessa posição, quem sabe tentando quebrar essa estrutura de peões aqui das brancas, as brancas podem simplesmente seguir com rei A7. Muito legal esse lance. Depois de B3 avançando o peão, C7, ainda decisivo mais uma vez. Depois de rei D7, rei B8, e não tem como parar a promoção do peão. Por isso que depois de rei B6, as negras decidiram seguir o plano com B3, mesmo assim, logo de imediato. C7, ameaçando a promoção no próximo lance. Temos rei D7, impedindo por enquanto, mas agora o lance decisivo das brancas. O que você jogaria nessa posição? Vem aí um lance fantástico para as brancas. O lance decisivo é cavalo C5. Ponto de exclamação. Muito legal esse lance. Aqui agora tem duas possibilidades, mexer o rei, já que isso é um cheque, ou capturar o cavalo com o bispo. Se as negras capturarem o cavalo com o bispo, isso é um cheque, o rei não deve capturar o bispo. Óbvio, ele deve jogar rei B7. Se as negras seguirem com B2, ameaçando promover também, as brancas promovem primeiro e as negras não têm tempo de promover. Se por algum motivo elas jogarem rei D6, levam mate, com dama D8, bonito, né, esse mate. E se elas jogarem algo do tipo rei E7, as brancas conseguem capturar o bispo com cheque, uma vez que o rei está numa casa escura. E aí, depois disso, elas podem capturar o peão de B. Então aqui, depois de cavalo C5, cheque mais uma vez o lance decisivo da partida. As negras decidiram jogar rei C8, ainda impedindo a promoção do peão, mas agora o cavalo pode tomar em B3 e aí não tem jeito. O cavalo vai sair tomando vários outros peões. Depois de bispo D6, por exemplo, cavalo D4, o bispo ainda capturou o peão aqui em C7, não tem muito o que fazer também, né? Esse peão já ia cair, mas não tem problema. As brancas podem simplesmente tomar o peão em A6 e esse final está totalmente ganho, né? Se aqui depois de cavalo D4 as negras não tomarem o peão em C7 de imediato, jogarem algo do tipo E5, contra-atacando o cavalo, as brancas podem tomar E5, depois de bispo tomar E5, cavalo pode tomar esse peão aqui em F5, e depois que o bispo tomasse, o rei toma em A6, posição muito parecida com a outra linha de análise, né? Que a gente viu aqui, se bispo C7, cheque, o rei toma em A6, e aqui nessa posição o Guire abandona a partida. Por quê? Simplesmente porque depois de rei D7, as negras precisam fazer alguma coisa, então elas defendem o peão, simplesmente rei B5 saindo da frente, preparando o avanço do peão. Se E5, contra-atacando, atacando o cavalo, né? Simplesmente pode trocar aqui e tomar o peão em F5, e aí não tem jeito, né? 2 peões a mais, totalmente ganho para as brancas. O terceiro final da nossa análise mostra duas mulheres se enfrentando no torneio de candidatas da FIDE, que aconteceu em Toronto nesse ano, que decidiu a campeã mundial na categoria feminina. Do lado de brancas, Ramesh Babu Vaishali, contra de negras, Alexandra Goriashkina. Na posição em questão, as brancas acabaram de jogar dama F4, defendendo o peão. Finais de dama
não são tão triviais quanto parecem. Pelo contrário, são dos mais difíceis finais em que alguém pode se meter. E aqui a gente vai ver agora a dança das damas. Em finais desse tipo, em geral, a dama deve ficar o mais próximo possível do centro, ao mesmo tempo em que a segurança do rei é vital para se manter. As negras nessa posição jogaram D4, mas esse lance não é o melhor. Pelo contrário, ele dá agora às brancas uma vantagem decisiva, que elas aproveitaram com dama E5. E esse lance é muito bom. Por quê? Primeiro, lembra das regras que nós fornecemos aqui. Dama centralizada e se preocupar com a segurança do rei. A dama agora foi centralizada, atacando o ponto em E6. E você vai se perguntar, tá, mas e a segurança do rei nesse caso? O fato é que as negras não conseguem fazer muita coisa depois de D3 com cheque, por exemplo. A gente vai ver algumas linhas, vou voltar aqui antes, mas já já a gente vai então para essa linha de D3 que seguiu na partida. Se as negras defendem o peão com rei D7, por exemplo, a dama pode dar um cheque em G7, e aí agora, se o rei tomar, é terrível, né? Isso aí é bem tranquilo de visualizar com dama F8, e aí a dama tá caindo, perdão, a dama tá caindo aqui embaixo. Se aqui nessa posição, depois de dama G7, o rei seguir para C6, a dama pode vir com cheque em C7, depois de rei D5, D7. E como é que você para a promoção? Mesmo depois de D3 cheque, rei H3. E cadê os outros cheques das negras? As negras não têm mais cheques. E não tem como parar a promoção no próximo lance. Então a gente já viu que D3 não tem cheques aqui. E de fato isso daqui acontece na partida. As negras seguem com D3, mas depois de rei F3, não tem muito o que fazer. Agora as negras têm mais algumas opções aqui, né? Se elas jogarem D2 direto, as brancas podem tomar o peão em E6 com cheque, depois de rei F8, dama F6 cheque, depois de rei G8, simplesmente rei E2 e de novo. Cadê os cheques das negras? Elas têm alguns por aqui, por exemplo, mas o rei consegue se livrar tranquilamente depois. Então, depois de rei F3, as negras decidiram jogar rei F7, defendendo o peão que estava atacado. A Rameshbebo Vaishali seguiu com D7, simplesmente ameaçando promover no próximo lance. A dama das negras, então, deu cheque aqui em B7. Agora é interessante que, se elas jogarem D2, a dama promove e evita a promoção das negras lá embaixo, então preste muita atenção nisso. Dama B7 com cheque. E aí, depois de dama E4, esse lance é fantástico. Simplesmente entregando o peão lá em cima. E as negras, você pode parar a pensar, tá, elas vão tomar então o peão logo de cara, não é? Não necessariamente. Elas não precisam tomar logo de cara. Mas vamos ver se elas tomam. Se as negras tomarem o peão lá em cima, qual é a ideia por trás? A ideia é que depois de dama, H7 com cheque, se o rei vem para E8, pode-se ocorrer as trocas de dama, e aí o rei das brancas vai capturar o peão negro, e fica aí um final de 3 contra 2 totalmente ganho para as brancas. Depois de dama E4, as negras ainda tentam uma última tentativa, né, com D2, ameaçando a promoção no próximo lance, caso a dama das brancas tome a dama das negras. Mas agora vem um lance que é a cereja do bolo nessa posição, belíssimo. Pode parecer muito complexo, né? Mas eu até pergunto a você, o que você jogaria nessa posição? Pausa o vídeo, cara, tenta descobrir. É muito legal. Bom, se você disse promove para dama, tudo bem, tá correto. Ainda vence mesmo assim. Mas tem um lance muito mais bonito nessa posição. É simplesmente promover o peão para cavalo, velho. É muito bonito esse lance. E foi o que de fato Rameshbabo Vaishali jogou na partida. Depois de rei F6, por exemplo, o que é que você faz? Vai tomar a dama logo de cara? Sim, mas vai tomar como? O modo correto de capturar é tomar com um cavalo. Por quê? Porque depois da dama
promover aqui embaixo, o rei pode vir para G3, e as negras não possuem mais nenhum cheque disponível, e as brancas agora têm o final totalmente ganho com uma peça e um peão a mais. O jogo seguinte foi jogado na Liga Alemã, na temporada 2023-2024, no round número 13, protagonizado de brancas pelo Luiz Engel contra Martin Negebauer. Nessa posição aqui, nós vamos ver o cavalo supremo. As brancas acabaram de jogar rei E6. E a partida, de certa forma, está equilibrada. As brancas só possuem um peão a mais. Óbvio que se tem um lado que está lutando pela vitória, é o lado das brancas. Porém, não tem nada certo ainda. As negras estão lutando o máximo possível para segurar e empatar o jogo. A gente vai ver que torre e cavalo às vezes formam uma dupla de ataque muito forte. Por exemplo, nessa posição aqui, as negras acabam cometendo o erro de jogar rei G6. Esse lance ele acaba sendo muito apressado ainda, uma ânsia de trazer o rei para o jogo, mas as negras não deviam ter feito isso ainda. O mais natural seria jogar bispo, tomar o peão em H2, recuperando o peão por enquanto. As brancas podem reagir de várias maneiras, em que elas ficam ainda um pouco superiores, mas não tanto. As negras ainda têm altas chances de empate nas duas linhas. Por exemplo, se rei F5 aqui atacando o peão das negras, a gente tem então G4. Agora, se o rei tomar, cai o peão delas aqui em E4 também. Então as brancas podem seguir com cavalo E6 cheque, o rei pode vir para G8, e depois que o rei tomar o peão, por exemplo, rei F7, atacando o cavalo, as negras ainda têm altas chances de lutar pelo empate. Outra opção é seguir com cavalo E8 direto aqui com cheque, se o rei vier para G6, só então, né, o rei vinha para G6, e aí depois de torre H8, por exemplo, torre A2, torre G8 cheque, rei H5, cavalo F6, o rei consegue ir escapando através de H4, torre H8 cheque, rei G3 ainda, e depois de rei F5, torre C2, planejando capturar o peão, depois de torre C8, rei F3, as negras possuem ainda um contra-jogo e vão conseguindo segurar. Mas por que então o rei G6 acaba sendo apressado? A gente viu que não é a melhor ordem de lance, mas por quê? Simplesmente porque agora o cavalo ele acaba sendo decisivo na hora de fortalecer o ataque por meio de cavalo D5. As negras aqui agora têm diversas respostas, tá? Eu vou mostrar duas respostas possíveis antes da gente ver o que seguiu na partida. Uma possibilidade é tomar o peão em H2 com a torre, mas acho que essa é a pior de todas, porque o cavalo pode tomar o bispo, e aí o próprio cavalo está aqui defendendo a torre, então as negras acabam perdendo uma peça de graça. Se elas jogarem bispo toma o peão em H2, tentando recuperar o material, simplesmente cavalo E7, cheque, o rei precisa vir para G7, cavalo F5 com cheque, o cavalo agora está muito bem colocado, né? Depois de rei G8, olha que massa, rei F6, e agora a rede de mate vai se preparando. Se as negras jogarem algo como torre F2, cravando o cavalo, simplesmente torre D3, e aí agora como é que você para o mate lá em cima sem entregar material? Não tem jeito. Se as negras jogam H4, quer dizer, G4, simplesmente rei G6, e como é que para a ameaça de mate agora lá em cima? Não tem jeito, tem que entregar material. Por isso que depois de cavalo D5, o cavalo vem para o centro de forma decisiva. Nessa posição, o Martin Negebauer decidiu jogar G4, contra-atacando a torre. A torre foi então para H8, rei G7 ataca novamente, torre volta para H4, agora de olho no peão, e aí as negras decidem fazer a troca. Elas tentam ainda o último contra-ataque, né, por meio da iniciativa, com torre toma em E4, mas não tem mais esperança. A título de curiosidade, se elas tomassem H2 agora, falha devido a torre toma em G4, e aí depois de rei F8, cavalo F6, o cavalo e a torre estão muito bem coordenados,
E aí como é que defende o mate agora? Único lance, torre H8, evitando torre G8 das brancas, então torre H8, e depois de C4, o peão passado das brancas faz com que elas ganhem de novo a vantagem. Por exemplo, se bispo é 3, simplesmente C5. Aí você faz, como assim? Entrega ela no peão? Não está entregando o peão, porque depois que o bispo toma, né? Se o bispo não tomar, já era. O peão vai avançar e vai promover. Então depois de bispo, toma em C5, cavalo D7 com cheque, e aí ele vai ganhar o bispo das negras aqui. Tudo bem. Então aqui, depois de torre H4, as negras decidem seguir tomando o peão, né? Troca de peão aí, com torre toma em G4, mas não tem jeito mais para as negras, tá? Elas não conseguem escapar. Se jogarem rei F8 de novo, cavalo F6 com aquela mesma ideia de mate lá em cima, só que agora vai ter que entregar material para evitar o mate. Na partida seguiu rei H6, e aqui agora tem vários lances possíveis para as brancas jogarem. Se elas jogarem rei F6, vence, tranquilo também, tentando o mate aí, né, com torre H4. Mas na partida seguiu cavalo F6, ainda também já planejando mate nos próximos lances. As negras não tem muito o que fazer, elas estão com a torre atacada, então torre E2, saindo do ataque. E agora rei F5, não tem jeito, né? Essa ameaça de mate aqui com torre G6 é muito forte e sela o resultado do jogo. Se bispo G5, simplesmente torre toma o bispo e o jogo termina. Aí você vai dizer assim, Renan, o meu olho aqui está muito afiado. E eu tô vendo que as brancas entregam a torre depois de, por exemplo, torre F2. Né? Aqui nessa posição, só para deixar claro, as negras abandonam, tá? Depois de torre toma em G5. Aí você diz, não, mas meu olho aqui está afiado e eu tô vendo que as brancas perdem a torre depois de torre F2. O rei precisa sair, por exemplo, para E6. E aí o rei toma torre. É verdade, você só esqueceu que tem cavalo E4 com cheque e as negras vão perder a torre no próximo lance. Final belíssimo que mostra o poder da coordenação entre cavalo e torre. O penúltimo final que nós vamos ver foi jogado também por dois grandes nomes de xadrez mundial, Ricardo Nakamura, muito famoso já, jogou diversos torneios candidatos, streamer, joga aí diversas partidas no chess.com, por exemplo, contra o indiano Vishwanathan Anand, ex-campeão mundial. A partida foi jogada na Liga Alemã no ano de 2024, round número 10. Na posição em questão, as brancas acabaram de jogar rei C3. E a gente vai ver agora um verdadeiro exemplo de que o lugar de torre é de fato atrás do peão passado. Essa é uma regra básica que, em geral, é muito boa. E assim como essa regra é muito boa, também existe uma regra para o lado que defende. O lado que defende, ele sempre deve procurar trocar peões. Mas é claro que toda regra ela tem que ser aplicada com cuidado, inclusive essas duas. O Anand agora está com um peão a menos e tem que invocar todas as suas habilidades de defesa para segurar a posição. E como é que as negras devem então fazer isso? As negras conseguem salvar o jogo por meio de H3, um lance muito interessante, né? É verdade que torre A8 também empata e você pode tentar analisar por si em casa, deixo como sugestão para você, mas H3 é um lance ainda mais interessante, deixa o empate ainda mais bonito, né? Acho que é aquele empate com gosto de vitória. O que é que acontece? Depois de tomar, você pensa assim, não, mas espera aí, como assim? Agora as brancas têm dois peões a mais. Mas, claro, o Anand provavelmente calculou com precisão e viu que o fato desses dois peões agora não estarem mais conectados e sim soltos faz com que eles fiquem mais debilitados e assim possa ser mais fácil da Torre Negra capturar algum deles no futuro. Além de, em alguns casos, até sacrificar ou trocar várias peças e
esse peão aqui nas beiras, né, tanto na coluna A quanto na coluna H, não fazer muita coisa caso o rei esteja na frente deles. Eles não conseguem promover, por exemplo, num cenário de eventual troca aqui, onde as negras ficassem, por exemplo, contra rei e peão das brancas, somente com o seu rei. Então, nesse caso aqui, as negras agora vão tentar jogar em cima disso. Elas seguem com torre A3, cheque, o rei precisa sair, né? Então, elas recapturam um peão aqui, e agora as brancas têm que tentar alguma coisa. Elas tentam a troca, além de defender o peão de H. A troca é terrível para as negras, está bem claro que é um final ganho de peões para as brancas, então elas jogam torre F1, as brancas avançam o seu peão, tentando criar um peão passado, e aí, primeiro lance interessante que a gente vê aqui é torre A1. É aquela regra básica como a gente já viu. O lugar da torre é atrás do peão passado. Uma regra básica. As brancas jogam rei B5, Nakamura tenta trazer o seu rei para apoiar o avanço do peão. E aqui as brancas, perdão, as negras, né, o Anand, ele tem que tentar criar algum tipo de contrajogo. Se ele sentar e esperar, as brancas vão vencer. Por isso ele joga F5. Qual é a ideia aqui? A ideia é que depois de torre D4, impedindo o avanço do peão, as negras vão tentar também criar um contrajogo criando um peão passado. As brancas tentam impedir esse avanço, mas agora tem um único lance que empata a posição. Eu convido você a tentar descobrir. O lance é torre F1. É o único lance que empata. A ideia é fazer avançar esse peão aqui e criar um contrajogo imediato. É a única saída para as negras. Por exemplo, se rei G6 aqui, é tudo muito lento. As brancas conseguem avançar o peão com A5, depois de rei G5, tentando agora avançar com o peão, as brancas podem jogar H4 com cheque, o peão está defendido pela torre, então o rei tem que voltar. E aí depois de A6, rei E5 atacando a torre pode vir para A4 e não tem como as negras pararem a promoção do peão. Portanto, a gente viu agora aqui que torre F1 é o lance correto. Seguiu na partida A5 e aí agora F4, como a gente viu, seguindo com a estratégia de avançar o peão tentando criar um contrajogo. As brancas podem tentar várias coisas aqui, por exemplo, se elas forem para a promoção do peão com A6, as negras seguem com F3, A7, torre A1, impedindo a promoção imediata. Se a torre vem para A4, as negras podem trocar as torres, e aí depois disso, então, ambos os peões promovem. Esse é um final totalmente empatado. Depois de F4, então, o Nakamura decidiu jogar torre B4, o peão avança para F3, torre B3, de novo, com a mesma ideia do lance anterior, o rei vem para G6, enquanto isso o peão das brancas avança. E aí aqui de novo, pode pensar assim, mas puxa vida, não é possível, as brancas vão ganhar, não tem como parar aquele peão ali. De novo, aqui nessa posição tem um único lance que empata. E não é torre A1, tá? Não é torre A1. O lance que empata aqui é rei G5. O rei precisa vir apoiar o peão passado. Sem a ajuda do rei, não tem como empatar essa partida. Agora, se as brancas jogarem A7, planejando promover logo de cara, agora sim, torre A1. E aí depois disso, agora, as brancas não tem muito o que fazer, né? Perdão. Aqui agora torre A1. Se elas jogarem rei B6 defendendo, simplesmente rei F4 e vai seguir uma linha muito parecida com o que aconteceu na partida. Se elas tomarem aqui, tomar lá em cima e também totalmente empatado esse final do jogo. Por isso que aqui nessa posição, em vez de avançar o peão logo de cara, o Nakamura decidiu jogar rei B6, trazendo o apoio do rei. Também não faz muita diferença. Tem mais um único lance aqui que empata, que é seguir com o plano. Rei F4 trazendo o rei para a luta. Alguns lances das negras aqui, por exemplo, se elas forem apressadas com F2, sem trazer o rei para apoiar o avanço, as brancas simplesmente jogam torre B2, mantendo-se de olho no peão.
E aí depois de rei H4, por exemplo, A7, torre A1, torre pode tomar o peão em F2 e as brancas agora estão vencendo. Aqui, nessa posição, se elas jogarem rei H4 de imediato, tem A7 com uma situação muito parecida com a que a gente viu. Agora o rei ele está defendendo esse peão aqui como no exemplo anterior, e aí não vai ter jeito. Se as negras saírem, por exemplo, para cá, as brancas tomam esse peão aqui. Então depois de rei B6, único lance rei F4, defendendo o peão. Agora se as brancas tentarem também ainda avançar um pouco mais o peão com H4, daquela coisa assim, ó, não vai com teu rei mais para frente não, porque eu avanço o meu. As negras podem jogar torre A1 se mantendo de olho no peão. Como o peão das negras está defendido, elas podem jogar esse lance, né? As brancas jogaram torre B2, e aí depois de rei G4, torre B4, cheque. Aqui, se as brancas avançarem o peão, não tem muito o que fazer, o rei toma o peão e o final totalmente empatado também. Mas aí agora aqui, as negras, perdão, as brancas jogaram torre B4 com cheque, defendendo o peão lá na frente. O rei pode vir para G3, ameaçando subir com o peão para a promoção. Torre B3, crava rapidamente, mas aí o rei volta para G4. As negras ficariam totalmente felizes de repetir os lances. As brancas decidiram tomar em F3, o rei é obrigado a tomar, para que agora com A7 elas possam promover. Não tem muito que as brancas possam fazer para promover com sucesso e nem tem muito que as negras possam fazer para evitar essa promoção. O jogo está totalmente empatado. Depois de rei G4, rei B7, rei toma em H4, promoção, e aí tem as trocas e temos um empate. Empate com gosto de vitória, com certeza, para o Anand. E por fim, nós temos a ruptura. Um final de jogo protagonizado por Max Warmerdam contra Richard Rapport, jogado na Liga Alemã, round número 15. Finais de bispos de cores opostas, por si só, já possuem uma tendência muito alta de acabar empatados. Se o defensor conseguir montar uma barreira nas casas da cor que ele controla, então quase nunca se pode fazer progresso algum, e o que resulta no empate. Por isso que, sempre que é possível, é necessário tentar criar peões passados que sejam perigosos. Aqui, as negras acabaram de jogar H5 nessa posição. E as brancas, então, veem a oportunidade de criar um peão passado perigoso. Elas, então, foram adiante e jogaram o brilhante F5. Não adianta tomar em H5 aqui, porque depois de peão toma em H5, H4, bispo F5 é justamente o que as negras querem. Elas conseguem criar uma espécie de fortaleza e não tem como as brancas entrarem nessa posição. Por quê? Porque os peões dela ficaram aqui tapando, por exemplo, a atividade do bispo. E aí como é que o rei das brancas também entra nessa posição? Não tem como. As peças negras impedem aqui que ele entre. A posição estaria empatada. Porém, depois de H5, na parte de seguir o F5, que faz com que as brancas criem um peão passado que vai dar elas a vitória. Aqui agora não importa qual peão as negras tomem, se elas tomarem em F5, as brancas podem tomar lá em H5, e depois de bispo E8 atacando o peão, ele sai para H6, olha só o peão ficando perigoso, bispo G6, impedindo que ele suba, rei E3, é necessário trazer o rei para ajudar, rei D7, rei F4, rei E7, rei G5, atacando o bispo, que tem que ir para H7 agora, e aí tudo bem. O rei das brancas não consegue entrar nessa posição, mas não tem problema. Elas podem jogar bispo D2, ficando com um olho lá no peão, caso o rei precise sair. E depois de rei F7, bispo F4,
também agora se mantendo de olho no peão em D6. Seguiu rei E7, defendendo. Bispo H2, A6, A4. Qual é o ponto, por exemplo? Eu às vezes fico pensando aqui comigo mesmo, como é que os grandes mestres conseguem visualizar lances como Bispo H2, por exemplo. Mas se você parar para pensar, lances como esses são até intuitivos caso você pare por um bom momento e dê a atenção que a posição precisa. Vamos parar para pensar o seguinte: as negras nessa posição estão ficando quase sem lances, e esse é um tema recorrente para a vitória das brancas. As brancas vão pouco a pouco fazer com que as negras fiquem sem movimentos bacanas para manter a posição. Essa é a ideia por trás de Bispo H2, é um lance de espera. As negras agora precisam fazer alguma coisa. Imagina, se elas mexem o rei para qualquer outro lugar, as brancas tomam esse peão aqui. Do mesmo jeito, esse bispo não pode sair dessa casa aqui. Por quê? Porque ele está defendendo esse peão ao mesmo tempo que ele bloqueia o avanço do peão. Então, ele não pode se mover. A gente já começa a ver que as negras não possuem muitas opções que sejam interessantes. E aí você precisa fazer com que as negras vão ficando sem lances. Essa é a ideia de um recurso chamado zugzwang. É fazer com que no próximo lance as negras abram mão da posição delas e acabem entrando na posição perdedora. É o que acontece aqui com o bispo H2. Depois que elas jogam um lance como A6, não tem jeito. A4 e faz com que qualquer lance agora das negras seja ruim. Essa é a ideia, então, de vitória para as brancas. E é o que acontece também nessa posição depois de F5, quando na partida o Richard Rapport decidiu, na verdade, tomar o peão lá em G4. Mas a ideia é muito parecida, só que em vez de criar o peão passado na coluna H, agora ele cria na coluna F, avançando com F6, que é um lance muito bom. Resista demais a essa tentação, por exemplo, eu vou tomar o peão aqui porque eu fico mais perto da promoção, ganhando um peão de volta. A gente não quer saber do peão, né? Aqui seria um erro, por quê? Porque agora o peão estaria promovendo em uma casa da cor do bispo das negras. Isso é totalmente ruim, faz com que elas consigam defender a posição. Então, muito melhor jogar F6, que agora elas caminham para a promoção em uma casa da cor do bispo das brancas. Então F6 é o lance correto nessa posição. Aqui as negras não adianta responder com qualquer lance que seja. Por exemplo, se elas tomarem em H3, parece que elas estão com alguma espécie de contra-jogo, né? Mas o bispo das brancas chega a tempo. Por exemplo, F7, ameaçando a promoção. H2, muito interessante aqui. Bispo D6, com cheque, vem ao ataque. Sacrifício de bispo muito legal. Jamais, agora nessa posição, promover logo de cara, porque as negras também conseguem promover. E aí, mesmo que você tome aqui com cheque, rei C8, dama F8 cheque, rei B7, as brancas ficaram sem cheques, as negras vão começar a dar cheque de tudo que é lado. Esse final está totalmente empatado, tanto em termos materiais quanto em termos posicionais. Mas aqui, depois que o peão tomasse, né, F7, H2, as brancas têm esse recurso de bispo tomar em D6, que é muito bonito. E aí, depois de rei toma, só então a gente promove com cheque. Preste muita atenção. É muito importante nos seus cálculos sempre lembrar dessas promoções com cheque. E depois de rei C7, a dama pode vir para F4 com cheque e ela vai capturar o peão no próximo lance. Então, depois de F6, criando o peão passado, as negras decidiram jogar bispo E8 para impedir que o peão avance, pelo menos temporariamente. Não tem problema. As brancas retomam, então, o peão em G4. E aí agora as negras, de novo, começam a ficar sem muitas opções. Elas acabam jogando nessa posição A6. Se elas jogam algum outro lance, como G5, por exemplo, veja que elas estão ficando sem opções, vai fazer o quê? Vai morrer, mas vai fazer o quê? Vai mover o rei saindo da defesa do peão D, por exemplo, vai mover o bispo, não tem jeito. Elas vão ter que fazer algum lance desse tipo em algum momento. Então, se elas jogassem G5, bispo D2, garanta a vitória
tomando o peão ali. Esse vai ser um tema recorrente. A6, então, um lance de espera, de certa forma, e agora o rei das brancas pode ser decisivo. Ele invade a ala do rei, fazendo com que esses dois peões aqui assegurem a vitória. O lance correto é rei E4. As negras, então, podem ainda tentar alguma coisa, mas não vão muito longe. Elas tentam B5, tem as trocas de peões, e aí, então, rei F4, seguindo com o plano de invadir a ala do rei atrás desse peão e desse bispo aqui. Temos bispo F7, não tem muito o que fazer nessa posição, né? O rei ainda precisa ficar tomando conta desse peão e esse bispo aqui precisa tomar conta desse peão. As brancas não estão nem aí, elas seguem com o plano rei G5. Lembra, o rei é uma peça fundamental no fim do jogo, ele precisa estar ativo. Rei D7. E agora vem o lance final das brancas que mostra uma técnica incrível. Lembra do recurso que a gente comentou do Zugzwang, que é colocar o adversário numa posição em que ele não tem lances bons, ele acaba tendo que abrir mão da posição dele? Então, as brancas agora vencem mais uma vez com esse recurso. E elas jogam o fabuloso A3. Lance muito, muito bonito. Uma técnica fantástica. Agora, não importa a reação das negras, tá? Se elas jogarem, por exemplo, rei C7, porque nessa posição aqui, elas não têm lances bons nessa posição, tá? Não adianta. Se elas tomarem, por exemplo, o peão aqui, o rei toma, e depois o peão está pronto para avançar. Se por algum acaso elas jogarem rei C7, agora as brancas vencem com rei H6 e depois de rei D7, por exemplo. Veja que elas não têm muito mais o que fazer, a não ser ficar esperando, mas as brancas seguem adiante, rei G7. Se o bispo toma, de novo o rei toma aqui e o peão vai avançar. Na partida, depois de A3, o Max Vermaelen seguiu com rei E8. E aí, depois disso, não tem jeito, né? O rei sai da defesa do peão. E aí, mesmo que o bispo tome em D5, o rei toma o peão em G6. E aí não tem jeito. As brancas possuem 2 peões a mais e não tem como parar esses 2 peões aqui. Vitória das brancas. Se você gostou desse vídeo, peço que você curta e comenta aqui embaixo. Eu vou ficar muito contente em ouvir o que vocês têm a dizer. Espero que tenha sido instrutivo, que vocês tenham aprendido mais alguma coisa a respeito dos finais de jogo e que, se não necessariamente aprendeu, se foi muito complicado, eu espero que pelo menos tenha despertado em vocês um interesse maior pelos finais de jogo. Muitos jogos podem ser tanto ganhos quanto salvos por causa do conhecimento em finais. Desejo que você tenha excelentes partidas e excelentes finais no ano de 2025. Até a próxima!